Fala galera, e aí gainers? Hoje a gente tá aqui entrevistando, batendo um papo, né, na verdade, com o Luiz Fernando Roxo. Bem-vindo, Roxo. Muito obrigado. Hoje o nosso podcast aqui tá uma super produção, na verdade a gente tá se sentindo aqui nos Talk Pickers. Mandar aqui um beijo pro Salomão, a gente até já falou com ele, vamos esperar ele em uma das próximas edições aí do DDG Cast, né? Falar aqui mandar um beijo para os meninos também que estão lá em Salvador, que queriam muito estar aqui entrevistando esse cara, referência na bolsa pra gente. Já entrando um pouco, falando de você, Roxo. Se apresenta aí pra galera um pouquinho pra gente começar esse podcast. Legal. Eu tenho 42 anos, eu sou aqui de São Paulo mesmo, eu trabalho com bolsa de investimento a vida toda, desde os 19 anos. Quando eu arrumei um estágio na corretora do Banco Bradesco, trabalhei lá na mesa, passei uns 2 meses lá custódia, back-office. Um back-office de uma corretora há 22 anos atrás, tinha 400 pessoas, hoje tem 10. E depois fui para a mesa, fiquei 2 semanas no pregão, na crise de 98, peguei bem a crise de 98, foi uma coisa muito legal. E depois voltei para a mesa, durante um tempo fui analista. Aí, como eu tinha montado a mesa de private na corretora, a mesa de alta renda, porque era tudo meio bagunçado ali, agências com pessoas físicas, então me convidaram para ir montar o departamento de private do Banco Bradesco. Éramos 3 pessoas, eu devia ter 22 anos, 23, e aí montamos, fomos aprender o que era private banking. E hoje são mais de 300 officers, aí 60, 70 bilhões. Não, muito mais, 70 bilhões só em fundos, acho que mais de 200 bilhões os caras têm lá. Depois eu fui para o Private do Safra, fui convidado lá para cuidar da área de renda variável do Private do Safra. Não fiquei muito tempo, fiquei uns 7, 8 meses. E nesse tempo eu estudava análise quantitativa e robô e opções e essas coisas todas. E aí saí do Safra e resolvi operar por conta própria. Fui virar scalper, fazer a minha modelagem e aí em 2004 eu tinha umas carteiras nos clientes e aí quebrei, assim, perdi uma grana e trabalhava na Ágora, na corretora Ágora, e depois entre 2004 e 2005 fiz um erro operacional lá que me gerou um prejuízo de tipo 1 ano e meio de salário. Nossa. Depois voltei para São Paulo e aí arrumei um emprego no Family Office, um dos primeiros Family Office de São Paulo, e me virei meio sócio dos caras lá, montamos um clube, um monte de carteira administrada. Aí dia 13 de março de 2007 eu quebrei de novo e perdemos lá 2, 3 milhões de reais e foi uma experiência muito importante para mim. E aí eu entrei, quem não sabe ganhar dinheiro dá aula, né? Então eu entrei na Leandro Stormer, que era uma empresa de educação, a maior empresa de traders do Brasil na época. A gente tinha 57 mil pessoas online falando sobre trade, e enchia a sala no Brasil todo, foi muito legal. E aí a gente vendeu a operação, eu vendi a operação, eu era sócio. E nesse tempo, como eu tenho licença de gestor desde 2003, me meti novamente a fazer gestão, montar um fundo. Contratei programadores para desenvolver as minhas modelagens, minhas ideias. Não conseguimos terminar a modelagem toda, como eu não montaria um fundo sem estar nas condições certas, eu vendi a empresa de gestão para a Azimuth, e aí fui trabalhar numa empresa de risco e ajudar os caras a montarem modelos matemáticos e quantitativos de risco e tal, inclusive para ajudar nas minhas próprias ideias, modelagens. E desenvolvemos um software lá para gerenciamento de portfólio. Visitei todas as assets e os portfólio managers e risk managers do Brasil, que foi muito importante. E aí em 2015 eu já tinha essa empresa de educação, que é o Zen Economics, que a gente montou em 2012 para atender ao Banco Banif e a CGD, que precisavam de educação financeira, porque a Leandro Stormer tinha ido para XP. Então a gente tinha lá um orçamento legal e a gente dava aula, o que é feito hoje a gente já fazia naquela época. Sim. Calls, aulas ao vivo, com chat e tal. E aí, em 2015, a gente descontinuou e resolveu tocar o próprio caminho.
E aí em 2016 nós lançamos o primeiro curso pela Infomoney, que é um curso de opções da compra do pozinho. E de lá para cá a gente tem uma parceria de alguns anos com a Infomoney e também faz conteúdos próprios. Neste período eu também achei um cara muito legal, que é o Alexandre, que tinha uma plataforma de opções que estava começando, o Opilab. A gente se tornou sócio dele aqui, ajudou ele a desenvolver, trouxemos a nossa matemática. Hoje a gente tem 1.500 assinantes do Opilab. A gente tem toda uma parte de educação, que não é educação financeira nem de investimento, é educação de desenvolvimento pessoal. A gente tem um algoritmo, um aplicativo, eu até fiz um TED sobre esse tema, vou mandar aí pra galera depois. E nunca desisti da montagem do fundo, sempre foi meu sonho. Tudo isso que eu faço aqui, na verdade, é só para ter condições de montar o fundo. A gente que é viciado em investimento, em bolsa e tal, a gente quer ter uma cota, a gente quer comparar nossa cota com os outros e poder chegar pro Breda, que é meu amigo, e falar, eu também tenho um fundo e tal. Então a gente deve nos próximos 3 ou 4 meses estar lançando um fundo com a modelagem do Polyface, que é o resultado de toda essa história aí, né? A gente já tem as licenças, a gente já está fazendo a captação, então aí vai ficar completa a nossa empresa, né? A holding, a gente tem educação, tecnologia e investimento, né? E essas 3 coisas elas se potencializam. A educação, você melhora a sua modelagem, você com o software consegue melhorar suas operações, consegue trazer mais gente para aprender. E hoje a gente tem uma comunidade de mais de 5.000 traders, todo mundo estuda antifragilidade, na Cintalab, pozinho, opções, faz modelagem, opera aqui no Brasil, opera nos Estados Unidos. Então é uma história legal, né? Depois de 20 e poucos anos, essa é a história. Claro, nossa, muito, muito bacana. E você, diferentemente de várias pessoas, né, de vários investidores, já começou na área, em relação a trabalho mesmo, você já queria isso pra você na vida, porque muita gente procura a gente pensando, o que eu tenho que fazer para ser investidor, que faculdade vocês fazem? Muita gente pergunta pra gente mesmo. Esse tema eu adoro, é a carreira do mercado financeiro, né? Na verdade eu tinha um primo que era operador de pregão. Ele tinha 1,50. Ele era quase anão, assim. E o apelido dele era Willow, porque tinha um filme do Willow, do anãozinho, o baixo, né? Então eu gostava muito, achava aquilo muito legal, gostava muito do Luiz Eduardo. E o meu pai sempre operou soja, né? Ele era um cara de commodities e tal. Então eu gostava da ideia, mas não fui atrás. Eu queria ser embaixador, uma coisa assim, fui fazer economia. E minha avó arrumou 2 estágios. Ou eu ia trabalhar na bolsa, ou eu ia vender consórcio de caminhão. Então eu não tinha dúvida, né? Acho que a bolsa é um pouquinho mais interessante. Mais divertido. Mas a bolsa fica appeal, fica legal, fica sexy às vezes, e às vezes ninguém quer saber, quer cassino, quer não sei o quê. Então tem esse zigue-zague. E muitas vagas se destroem, empresas são fundidas e tal, e depois o mercado cresce de novo, porque o mercado de renda variável ele é cíclico. Sim. E a gente ainda não tem uma maturidade, né, o brasileiro e o capitalismo brasileiro, até porque a gente, na verdade, está começando o capitalismo agora, né? A gente não tem uma maturidade de manter o ecossistema do mercado de capitais crescente e saudável mesmo em épocas de baixa, né? E o mercado norte-americano, o mercado do mundo todo vem crescendo há mais de 10 anos, e a gente apenas há 3, 4 anos, né? A partir aí do final de 2015, começo de 2016, que a bolsa voltou a subir. Então, tá tudo muito novo. Então tem muita vaga no mercado financeiro e tem poucos caras assim, que tem 20 e tantos anos. Porque muita gente não gosta tanto assim da bolsa, quer só ganhar dinheiro e é aquela coisa tão estressante que o cara com 35, 40 anos se manda. Ou o cara entra mais tarde, né? Sim. E vem de outro lugar, porque a bolsa começa a fazer algum sentido, entra na moda e os retornos aumentam e as pessoas voltam a falar disso. Mas eu acho que esse ecossistema novo está me parecendo um pouco mais saudável. As pessoas falam menos de day trade,
menos de análise técnica pura, muita gente falando sobre análise fundamentalista, balanço, fundo imobiliário, caras mais focados nisso, conservadores como o próprio Salomão, Tio Uli, o Richard, todo o conteúdo dele, o próprio Primo, que é um cara também que incentiva tanto a bolsa, renda variável, o balanço, quanto ter a reserva de segurança. Quer dizer, todo mundo tá... Eu acho que essa nova geração ela é bem mais saudável, ela é bem menos gananciosa e bem menos tóxica, né? Como aquelas coisas do Lobo de Wall Street, aquelas maluquices. Aquilo era absolutamente verdade. Era aquilo que acontecia na bolsa. As pessoas eram completamente doidas. E hoje não. É um pessoal de boa, mais quantitativo, não tem mais aquela loucura toda, né? É verdade. Essa questão de mercado cíclico, né, Roxo? Acho que passa muito pelo mindset, como você estava falando, né? É muito do mindset das pessoas de querer entrar, ganhar dinheiro rápido e acabar fazendo o inverso, comprando no alto e vendendo quando a ação já caiu bastante. Isso. E a pessoa se decepciona. E paga daí a conta, pois né? E quebra e existe todo esse... Exato. E acho que você já sabia que eu ia te perguntar isso, o conceito de antifragilidade. Eu não tenho como entrevistar o Luiz Fernando Roxo sem perguntar sobre antifragilidade. Fala um pouquinho pro pessoal como você começou a estudar esse conceito e por que é tão importante esse mindset para poder começar a investir. Como eu contei para você e para vocês, eu não era muito bom de entender risco e tal, quebrava direto, era frágil e cada vez, porque o mercado ele é complexo demais, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E a gente podia falar muito sobre complexidade. Então, quando foi lá 2007 que eu quebrei, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Então eu preciso aprender direito as coisas dessas gregas e tal. E aí eu comprei o Dynamic Hedging, que era o livro do Taleb, de opções em inglês. E me disseram lá que ele explicava o balanceamento do hedge, né, das opções e tal. Então foi um dos livros que eu comprei. E aí achei difícil aquela leitura e levei muito tempo para entender, mas pelo nome Nassim Taleb, vi que tinha um livro em português que era o Iludidos pelo Acaso. E aí comecei a ler o Iludidos pelo Acaso e é fenomenal, é um livro do Nassim Taleb, que é esse cara que ao mesmo tempo é um bilionário, ou quase bilionário, quer dizer, ganhou muita grana em todas as grandes crises, porque ele explica exatamente como se expor a eventos catastróficos de maneira positiva e tal, e como não perder quando o mercado for contra você. E do mercado financeiro e do erro de cálculo de risco que ele descobriu dentro do mercado financeiro, ele vem derivando uma filosofia. Então, o Nassim Taleb, ele ultrapassa o mercado financeiro e se torna um filósofo. Sim. Só que a grande vantagem do Nassim Taleb é que ele faz uma filosofia matemática. Não é uma filosofia só de palavras, é uma filosofia de modelagem da estrutura da realidade. Então, ele é especialista em quê? Em eventos. Então a gente também é especialista em eventos. Avaliar eventos e ver como é que você se expõe àquele evento, né? Então eu preciso pôr uma comida no prato, qual é a melhor comida? Eu preciso estar 2 horas da tarde no centro de São Paulo, qual é a melhor maneira de eu ir? Que horas que eu devo sair? Então, eventos, a menor parte da nossa vida são eventos, são acontecimentos. Sim. Então a gente pode estudar uma escolha, uma decisão para sempre tentar otimizar. E na bolsa é isso que a gente faz também. A gente otimiza as escolhas de investimento o tempo todo. E aí, depois que eu li o Iludidos pelo Acaso, veio o crash, né? Muito bom. Em 2008. E aí, no final do crash, no final do ano, o Leandro me falou, o Taleb lançou um livro novo, o tal do Cisne Negro, você já leu? Eu falei, não. E quando eu comprei, o cara faz uma profecia no livro que ele fala assim, olha, o mundo vai quebrar a qualquer momento, vão ser as hipotecas, vai ser a Fannie Mae, eu tive lá, tá tudo enroscado. E exatamente aconteceu. O que aconteceu. E ele se torna um grande profeta. Sim. Né? Então eu já li a Taleb, tanto a parte técnica das opções, porque eu precisava melhorar a maneira como eu operava opções, quanto já começava na parte filosófica, mas esse livro impactou, vendeu 2 milhões de cópias e alçou ele a um estrelato. Depois ele some um pouco, porque como ele leva muito tempo para escrever, ele fica meio sumido, as pessoas esqueceram um pouco do Taleb e começaram a usar o termo
cisne negro, mas o Taleb é meio chato, é difícil de transformar ele num cara pop. Ele é muito mal-humorado, ele é rude, com as pessoas que ele tem que ser rude, com as pessoas comuns não, já estive com ele, entrevistamos ele. Adoro. Então, ele sumiu um pouco. Quando foi 2011, aí ele lança o Antifrágil. E aí, antes ele falava do problema, e agora ele traz uma solução. E aí ficou muito mais fácil. Quando eu li o livro, tem 600 páginas, eu falei, o mundo precisa disso. Essa mensagem aqui, porque ele mostra pra gente o quanto o mundo está fragilizado, quanto as pessoas estão fragilizadas, como as pessoas estão tomando decisão errada, como a gente está colocando pessoas no poder que não deveriam estar no poder, porque não tem a pele em risco, são ternos vazios, entendeu? Então, e aí você vai começando a entender e o mundo vai ficando dessa maneira, e eu acho que ele volta à moda. E eu e o Richard fizemos o programa Antifrágil, que eu acho que ajudou o brasileiro, ou pelo menos as pessoas de investimento, a entender um pouco o conceito. Mas a sua pergunta era o conceito. O que é antifrágil? O livro chama Antifrágil coisas que se beneficiam do caos. Então você tem o frágil. O que é o frágil? O frágil é aquilo que não gosta, não aguenta o estresse, a família da desordem, o caos, a bagunça, o ruído, a volatilidade, o tempo, os estressores. O que é frágil não gosta de estresse, dos estressores. Então, por exemplo, uma taça de cristal. Ela é muito frágil, ela não tem defesa própria, ela precisa estar dentro de uma cristaleira. Você faz um jantar na sua casa, tem 12 taças, acabou o jantar, tem 9. Sim. Né? 3 quebraram. Então, porque elas são realmente frágeis. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é o inverso de frágil, ela vai dizer é robusto, é forte, é resiliente, que também é um conceito que vem da física, que é como se fosse a fênix. É aquilo que quebra, estraga, amassa e depois volta à condição original. Quer dizer, as pessoas dizem o inverso de frágil é isso, é robusto, é resiliente, mas não é. Aquilo que é o oposto do que não gosta do estresse, não é aquilo que é neutro ao estresse, aquilo que apanha e fica igual. Porque o mundo hoje é um mundo VUCA, né? Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. A gente está no meio de uma revolução cognitiva muito acelerada. Empresas gigantes estão quebrando, né? A gente cada dia tem novos dilemas sociais e tudo mais. Está muito acelerado a evolução. Então, não adianta você ser uma pedra e não ligar para o estresse. Você, na verdade, precisa aprender com o estresse. O estresse tem que ser o seu amigo, o seu professor. E aí você pega qualquer filosofia oriental e já sabia isso, né? O que o Taleb faz, como ele é um cara extremamente erudito, ele lê aramaico e árabe e não sei o que, e ele leu todos os grandes livros antigos e as histórias antigas, ele traz exatamente essa sabedoria antiga dos ancestrais, que sabiam que as coisas têm risco, e o risco é maior do que parece. Então, o antifrágil é aquilo que aprende e evolui com a dor, com o estresse. Então, uma pessoa que progride é antifrágil, porque aprende com o estresse, e a evolução é assim, é tentativa e erro, é adaptação, e sobrevive e vence aquele que se adaptou melhor e que aprendeu mais com a dor. Então, é isso, é abraçar o estresse e o caos, é gostar do caos, da volatilidade. Enquanto a maioria das pessoas, por exemplo, as mães e os pais corujas, eles querem isolar os filhos, eles querem tirar todo tipo de risco, todo tipo de volatilidade de curto prazo. Mas se a criança não aprende, não apanha um pouquinho quando é criança, não põe a mão no fogo, ela acha que a vida é o professor de inglês bonzinho. Entendeu? Que fala 10 vezes, que repete, mas a vida é um texano que fala rápido e é um cara grosseiro. Então, isso é antifragilidade. É você ter esse skin the game, essa casca, é você apanhar e ficar mais forte, e é a característica natural das coisas. E investimentos também podem ser antifrágeis, portfólios podem ser antifrágeis, podem ser compostos de ativos e ter combinações que quando vem o estresse, o colapso, a turbulência, ele cresce. Então é complexo. O conceito de antifrágil é justamente o que a gente fala do brasileiro, né?
que não desiste nunca. Então, Não. eu acho que um paralelo ideal para aprender isso é a gente sempre tá Sim. aprendendo com os nossos erros. É, Empreendedor, principalmente. O brasileiro é uma das pessoas mais criativas do mundo, atende bem, é simpático. Eu acho que o único problema do brasileiro que gera uma fragilidade é que o nível do capital social é muito baixo. O que é capital social? É a confiança entre as pessoas. Uhum. O brasileiro ainda tem um pouquinho daquela coisa de ver a malandragem como virtude, Sim. né? De aproveitar, de levar vantagem nas coisas. E isso é uma coisa que precisa ser mudada, porque a pessoa que é antiética, quer dizer, que coloca o sistema e o todo em risco, em benefício próprio, ela é frágil. E o mundo agora virou uma cidade pequena, né? Que a gente estava falando das pirâmides. Você não pode mais sair por aí dando golpe em todo mundo, porque o mundo é pequeno, entendeu? Você tem Instagram, você tem família, tem jornalismo, tem computador. Então, hoje, o brasileiro precisa aprender para realmente ele ser o povo mais preparado do mundo, que é importante você ser ético e ter uma vida honrada para você não ter fragilidade. Você não fugir justamente desse colapso, né? De cair para fora do jogo. E o que é o capital social? É um termo econômico de o quanto a sociedade uma pessoa confia na outra. E quanto mais alto é o capital social, maior é a cola das conexões, mais negócios as pessoas fazem. Então você vai na Noruega lá, se você tentar aplicar um golpe no norueguês, ele vai cair. Porque ele parte do pressuposto que você é uma pessoa honesta, porque todo mundo lá é. E o brasileiro fica besta, né? Abestalhado. Por isso que aqui precisa fazer, reconhecer firma. Assinar todas as páginas do contrato. Exato, porque aqui ninguém confia em ninguém. Pois é. E o Brasil seria bem melhor se houvesse mais confiança. Porque o político, né, que também tem essa característica, nada mais é do que uma continuidade da própria população, né? Então o brasileiro já tem esse quê, né, de investidor, só falta aquela virada de chave, né, que a gente chama de educação financeira, e também parar de se expor ao risco para não ficar justamente exposto ao risco da ruína. O brasileiro, ele é um pouco cucarate, assim, um pouco latino no sentido de que ele é verão aqui, então ele não liga muito pro futuro, entendeu? Ele é mais a cigarra do que a formiga. Né? Até pela a nossa cultura, uma criação católica de que vamos gastar o dinheiro para fazer a roda girar e tal, e a gente precisa aprender sobre o sacrifício. A gente precisa aprender sobre a importância de abrir mão do presente, de postergar os sonhos, né? E acho que isso roda justamente para a parte de que, por isso que as pirâmides financeiras são tão famosas aqui. Claro. O pessoal não quer se colocar em um esforço maior para poder justamente aprender com os erros e ser antifrágil, e acaba, né, querendo dinheiro fácil. Facilidade. E isso é uma coisa que expõe a gente ao risco, e justamente uma coisa também disseminada, né, que as pessoas acabam se expondo ao risco da ruína. Então colocam todas as suas economias em um investimento de alto risco e quebram. Como é que você também interpreta essa questão do risco da ruína no mercado de investimentos? As pessoas entendem muito pouco o quanto alguma coisa pode render e pode cair. Por exemplo, muitos professores que sugerem que o investidor tenha todo o seu capital em bolsa. Por exemplo, existe um risco muito grande de haver um colapso econômico, e se o índice cair 70%, 80%, para você recuperar o seu capital, você precisa de ganhar 400%, 500%. Né? Por quê? Porque para cair é fácil, porque é a lei da gravidade, é a segunda lei da termodinâmica, a gente está esfriando. Então, se você perde 50%, para você recuperar de novo, se 10 vira 5, para você de 5 virar 10 de novo, você tem que ganhar 100%. Sim. Por isso que é tão difícil crescer e ter ganhos consistentes. É assimétrico, né? Então, você não pode colocar o seu dinheiro em alguma coisa que tem risco de ruína. E é muito comum, ao invés do cara colocar dinheiro em algo conservador ou em algo agressivo, ele querer o risco médio. Aquele fundo bacaninha multimercado do cara que está na moda, o fundo da debênture incentivada, que ele não sabe direito o que é, mas é um risco privado que é terrível. E aí ele coloca todo o dinheiro como a volatilidade desses ativos, desses fundos que ele está comprando é baixa, ele acha que o risco é baixo. Mas existe um risco oculto, escondido lá. Por exemplo, o risco de crédito da debênture. A gente acredita que a próxima grande crise será uma crise de crédito privado. Várias grandes empresas estão devendo demais, elas vão quebrar. Então, a pessoa
acha que é renda fixa, então por isso ela não tem risco de ruína, e ela tem. Outro aspecto que eu levanto, as pessoas ficam chateadas comigo ou acham que eu sou estraga-festa. O fundo garantidor de crédito é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Se houver um colapso econômico mesmo e os banquinhos quebrarem e houver problema para liquidação, ele não vai aguentar. Não vai ter para todo mundo. Então, o que é o risco de ruína? É você estar sujeito a perder todo o seu capital ou 90%. Porque 90% já é colapso. Porque para você recuperar você tem que ganhar 1.000. Então é quase como se você tivesse perdido tudo. Então não necessariamente a bolsa não vai para zero, mas ela caiu 80%. Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar o seu portfólio, cada um dos ativos, e ver se cada um deles lá tem risco de ruína. E ao invés de fazer o risco médio, comprar um monte de coisa que tem mais ou menos risco, visível, mas tem bastante risco oculto, porque também o gestor bacaninha pode estar hiper alavancado, você tem que fazer a estratégia barbell, que é 80% tem que ser ultra conservador. 80% tem que estar no Tesouro Direto Selic. Um pouco de ouro, agora o ouro está caro, subiu bastante. Sim. A gente vem falando de ouro faz muito tempo. Um pouco de moeda estrangeira, quer dizer, ultra conservador. Pode ter um pouquinho de renda fixa pré-fixado lá? Muito pouco. A maior parte mesmo, ultra conservador. E do outro lado do barbell, o barbell o que é? É a barra de peso da musculação. De um lado, 80% ultra conservador. Aquilo que não tem ruína. Por quê? O Tesouro Direto não tem ruína. Acho que a maioria do público do teu canal sabe. É risco soberano. A gente fala sempre. Bastante do Tesouro Direto. O Tesouro, ele pode imprimir o dinheiro e te pagar. Ele pode gerar inflação, mas ele tem a máquina de real. É o que as pessoas não entendem. Por exemplo, o Tesouro, ele é do governo. Isso. Então, para o governo, ele te pagar, ele faz o quê? Imprime moeda. Isso. Se você tem algum título de outra fonte, a pessoa, eles não tem como imprimir moeda e te pagar. É outro nível de risco. Então, ultra conservador. E do outro lado, 20%, ultra agressivo. Por quê? Porque por mais que tudo dê errado, você perdeu os 20%, ainda sobrou 80%. Então você está robusto. E nesse ultra agressivo é que você vai atrás da opcionalidade. Você vai atrás do ganho acima da média. Você vai atrás de um retorno alto. Então, empresas de bolsa, small caps, opcionalidade, estratégias como Bitcoin, por exemplo. Então, existem várias maneiras de você correr bastante risco e, mesmo assim, um risco sob controle, em que se tudo der errado, você ainda fica com a maior parte do seu dinheiro. A partir dessa questão, né, do risco, muitos investidores, principalmente o nosso público, que ainda é bastante iniciante, a gente gosta de trazer muitas pessoas para o mundo dos investimentos. Isso. Então, esse pessoal não entende muito sobre opções. Sim. Que é uma coisa que você domina. Como é que você usa as opções, por exemplo, no dia a dia de uma carteira e também como você usa para se expor a um risco maior? Opção realmente é a parte mais complexa do mercado financeiro. As pessoas não têm que se sentir envergonhadas, nem constrangidas ou se sentir pior por não entenderem a estrutura, porque a estrutura é complexa, leva um tempo. Até eu já estudei mesmo, mas nunca tive coragem de chegar lá e operar, porque preciso de uma estrutura maior de opções. A opção é o derivativo, então são contratos sobre o ativo. Então são apostas financeiras se a Petrobras vai subir ou cair, se a Vale vai subir ou cair, se o índice vai subir ou cair. Mas não são apostas financeiras da especulação, desse capitalismo, que vai comer a última ave, não vai sobrar oxigênio, não tem nada disso. É exatamente igual a um seguro. Quando você compra o seguro do automóvel, para proteger o seu automóvel, e todo mundo faz isso, você está fazendo o quê? Comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora no caso de um sinistro. E aí você faz um contrato com ele, que é um contrato de seguro, que é exatamente igual a um contrato de opção. Tem os mesmos fatores. A put. Na bolsa você tem o quê? Você comprou lá ações da Petrobras, do mesmo jeito que o seu automóvel, você tem medo, você sabe que existe um risco dela quebrar, dela cair muito, de ter um colapso. O que você faz? Você compra uma put, um direito de vender aquela Petrobras se houver uma grande queda. Não é simplesmente comprar uma carteira e fazer um monte de seguro que está resolvido. Existe uma sofisticação. Você tem que comprar o seguro certo, na hora certa, nas condições certas. Mas, por exemplo, se você tem um portfólio de ações e quiser proteger,
A opção, por exemplo, serve para isso. O que não tem nada de aumentar o risco, na verdade, está diminuindo o risco do portfólio. E você vai pagar 2, 3, 4% ao ano para isso, sobre o seu portfólio de ações. Então, protege o portfólio de ações. Seria para proteger da queda, ou Isso. seja, você ganhar também quando o mercado cair. Exato. Se o mercado cai aqui, a put sobe do outro lado e compensa parcialmente, às vezes não totalmente, mas compensa parcialmente a sua perda. E o que é legal? Você recebe esse dinheiro todo da valorização da put quando a bolsa está lá embaixo. E aí você vai comprar. E você consegue fazer os aportes e comprar baratinho. É fenomenal. Você deita na sua cama e fala, se subir muito tá bom, porque eu tenho um portfólio de ações. Se cair muito tá bom também, não tem problema nenhum. Pois é, incrível. E dá também para você comprar opções de compra, por exemplo, e poder fazer apostas que algumas empresas, tipo uma Oi da Vida, uma Via Varejo, e entre outras empresas que andaram subindo muito aí, que tem opções, você pode comprar o tal do pozinho. Então, às vezes, você pode investir R$10 num pozinho. O que é um pozinho? É uma opção, é o direito de comprar a ação. É o contrário, porque a opção é complicada, porque tem o direito de vender e o direito de comprar. Então esquece o seguro do carro, você vai comprar o direito de comprar Petrobras. Petrobras está hoje 25. Comprar o direito de comprar a Petrobras a R$30, se para daqui 2 dias, qual a chance da Petrobras de 25 para R$30 daqui 2 dias? Muito baixa. Então, vale 1 centavo essa opção, ela é totalmente desacreditada. Com R$10, você compra 1000 opções. Significa que com R$10, se a Petro por algum motivo for para R$40, você ganha R$1000. Com R$10. Com R$10. Olha lá. Com R$100 você ganha R$10.000. Mas essa é uma estratégia que o investidor tem que se manter resistente. Se o papel for para 50, na verdade você ganha R$10.000. R$1.000 viram, se você comprar uma opção de 1 centavo e ela for para R$10, R$1.000 viram R$1 milhão. Mas aí tem que ser um papel que explodiu muito rápido. Exposição convexa. Você vai gastar 10, que é um pedaço da sua renda. Vai dividir ali e é uma maneira de você se expor a essas grandes variações. Então tem um jeito certo também, se for lá no meu canal do YouTube ou for no Instagram, tem um monte de aula de pozinho, de seguro de carteira. Tem que são as estratégias que você mais gosta. Exatamente. E tem outras estratégias um pouco mais sofisticadas, são as travas, tem compras e vendas de volatilidade. Por exemplo, uma estratégia que eu gosto muito. Você tem Ambev. E você também tem uma carteira de renda fixa conservadora lá para você fazer o seu balanceamento, né? Quando a Ambev cai muito, você tira um pouco do dinheiro lá do conservador e compra mais Ambev. Quando a Ambev subir demais, sua exposição aumenta, está correndo mais risco que a Ambev, você diminui um pouco a Ambev e põe na renda fixa. Assim você compra barato e vende caro. Só isso. Está no livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham, capítulo 9. Sim. Legal. Se você tem dinheiro para comprar Ambev, que está lá no caixa, você quer comprar Ambev, está torcendo para ela cair, o que você pode fazer? Você pode vender uma put de Ambev. Porque se a Ambev cair para aquele preço que você queria comprar, você fica com a Ambev, você recebeu para fazer isso, e se a Ambev ficar parada e subir, que a maioria das vezes acontece isso, você embolsa o dinheiro todo. Então, cada mês que passa, o seu portfólio de Ambev ou está mais barato, ou você conseguiu comprar mais ações da Ambev mais barato que era o que você queria. Então, é win-win. Essa estratégia é win-win. Quem faz isso? Warren Buffett. Pois é. Que dizem que ele é o cara mais simplão, que não opera derivativo, não faz nada, é mentira. O grande segredo do Warren Buffett é que ele é o dono das maiores seguradoras do mundo. Por isso que ele ganha tanto dinheiro com as opções. Seguro é opção. Ele vende seguro, vende opção, com esse dinheiro ele compra as ações. Pois é, e tem caixa aí. Eu também acho que um das virtudes dele é a paciência, né? Super. De esperar o que o pessoal não costuma ter muito. Isso, mas é porque ele tem essa vaquinha leiteira que é a seguradora que paga pra ele esperar. É a renda passiva dele. Pois é. As pessoas leem a biografia dele e não entendem. Das 9 da noite às 10 da noite ele conversa com o indiano. O indiano é o sócio dele que cuida das seguradoras. Então ele passou 1 hora do dia, das 8 às 9, das 9 às 10 da noite, falando de risco de seguro. Louco, né? Louco. O Warren Buffett é uma referência para, assim, a maioria das pessoas que a gente já entrevistou. E ele fez parte de todos os grandes passagens e eventos do capitalismo nos últimos 50 anos. É muito interessante. E você, uma pessoa
eu já caminhando mais pro final do podcast, mas uma pessoa que você, assim, se espelha no mercado, ou então pode ser uma pessoa que você se espelha profissionalmente, inspiradora. Um cara que eu não tenho tanta oportunidade de falar, porque Buffett e Taleb, eu poderia citar qualquer um dos dois, mas seria muito óbvio. Um cara que está meio esquecido e já teve muito na moda é o Steve Jobs. Eu acho ele fenomenal. Eu já li tudo, eu já vi todos os filmes. Eu tô lendo a biografia dele. É fenomenal. E ele entendia de capitalismo, assim, de empresa, e ele falava, como é que esses caras não entendem isso? Que tem que ter caixa, que não pode ter dívida, entendeu? E então, eu acho que uma pessoa é o Steve Jobs. Assim, que incrivelmente não entende tanto sobre tecnologia assim, tipo, eles têm os caras, os engenheiros dele, no livro que eu tô lendo, o livro que eu tô lendo é aquele que tem a capa branca, que tem um Samuelson. Pois é. Isso. Que ele fala que... Zaxxon, né? Acho que sim. O grandão. Que ele fala, não terminei ainda, tô lendo tem um tempo. A biografia original mesmo. Pois é. Ele fala que os engenheiros dele, que tocavam toda a operação de tecnologia, que ele era um mó chato, mas que na verdade ele era muito mais um gerente, mais um gestor do que... Isso é verdade e não é. Dizer que ele não entendia de tecnologia significa que ele não fazia mais o código. Sim. Mas na verdade ele era o cara que mais entendia tecnologia. Ele entendia tecnologia, ele entendia o mindset, assim. Não, ele foi programador, ele entendia mesmo. Sim, essa parte. Sim, mas eu tô falando assim, que o cara, ele é o cara que é um cara inovador, ele é o cara que pensa fora da caixa. Habilidades muitas, assim, diversas. Acho que o processador dele muito, muito rápido. E um cara que entendia muito, uma velha, assim. Até meio controverso também, às vezes. Isso, mas toda a parte de ser ríspido, da parte do atrito e tal, você vê que eu xingo os caras de capitalista, entendeu? Eu não falo para as pessoas, eu que tô aqui para te ajudar, ser feliz, porque a gente precisa falar a verdade, entendeu? Claro. Porque não dá tempo, o mundo precisa evoluir rápido. Então eu prefiro caras que nem o Taleb e o Jobs, que são pessoas mais ríspidas e que falam, vamos trabalhar, tá ruim, isso aqui tá uma porcaria, do que os caras bonzinhos demais, entendeu? Também tem que a coisa não acontece. Mas você tem razão, tem umas passagens bem... o que mostra que o cara é humano. E aí nos faz nos aproximarmos dessas pessoas, né? Em termos de, se um cara com esse tipo de falha moral, né, a maneira como tratou a filha, tudo mais, é tão brilhante, por que eu que tenho uma preguicinha, não consigo acordar cedo todos os dias, também não consigo mudar o mundo, né? Outra pergunta que a gente também sempre faz, um livro. Poderia ser um antifrágil, mas acho que ficaria meio óbvio. Não, acho que de qualquer maneira vai ser antifrágil. Vai ser antifrágil, né? Sabe por quê? Porque é uma mudança de vida. As pessoas elas têm preguiça de ler. Como é o conceito? Aí pega 12 minutos lá, escuta um podcast que conta 12 minutos. Não é. O Antifrágil é um livro que tem que ser lido página por página, devagarzinho. Cada página é extremamente densa. Você tem que ler 3 parágrafos e tomar um copo d'água. Às vezes tem que ficar parado, olhando para o céu, pensando naquilo que o cara falou. Tudo ali faz um extremo sentido. Cada uma das palavras ali foi colocada de uma maneira especial. E tem que ser como um objetivo de longo prazo. Acho que esse é investimento de longo prazo. Eu vou ler 3 anos, leio uma página por dia. As mentorias que eu faço, uma das coisas que a gente coloca quando a gente sente que o cara precisa voltar a ler e tal, é isso. Ler uma página por dia do Antifrágil. Não precisa mais que isso. Eu fico um pouco impaciente, assim, né? Começa a ler, aí eu já quero ler tudo. Aí os melhores livros, na verdade, até o Investidor Inteligente também é bem grande. Chato. Nossa, aquele livro mas é chato. É chato. Eu consegui persistir, assim, até chegar Não, final. É genial. Precisa ler, né? Um outro livro chato, mas que precisa ser lido, é o Tao of Capital, que é o livro do Max Pitnagel. O Max Pitnagel, ele é o gestor do Taleb. Né? Ele é o cara que administra o dinheiro dele mesmo e do Taleb desde a década de 90. E o histórico de ganhos do cara é fenomenal, o VaR, todas essas medidas, o fundo do cara é muito bom. E ele explica essa técnica do seguro de carteira e tal, mas também o livro é chato. E uma última pergunta também, que veio, a gente faz geralmente uma pergunta parecida, mas veio da nossa caixinha do Instagram, dos nossos seguidores perguntaram. Uma ação que você seguraria assim para a vida inteira, daquela pergunta meio clichê, se a bolsa fosse fechar. Você seguraria alguma ação assim para sempre? Eu acho que por muito tempo. B3. B3. Tem que ser dono do cassino, né? Não tem jeito.
O cassino é quem ganha dinheiro mesmo, né? De uma maneira carinhosa falando, né? Eu gosto muito também daquela empresa de resseguro. A gente IRB. tem na carteira. A IRB. Do Brasil, né? Uhum, IRB. IRB. A gente tem lá também com custo super baixinho. Seguro, né? Vender seguro é um super negócio. Qualquer uma dessas duas acho que são empresas de valor, tem geração de caixa grande, não tem concorrente. Renda passiva. E o que você acha desse rumor, né, que o pessoal anda falando agora da B3, sobre ter um concorrente? Aos 19 anos de idade escutei essa mesma história. Há muito tempo já. Sempre vai ter um concorrente da Bolsa Brasileira. Vai ter que ser muito competente. Mas, ótimo, tomara que tenha, não tem problema. Ter um concorrente só também não é muita coisa, né? Que também tem a questão da Bolsa do mercado brasileiro ser um pouco pequeno demais. Para ter duas bolsas não vai ter liquidez. É uma cidade do interior. Pois é. Interior. Tomara, eu não vejo a hora da gente ter várias bolsas. Quanto mais concorrência, melhor pra gente que é pra consumidor. Pois é. Pra todo mundo. Então é isso, Roxo. Obrigado por ter participado. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar pro pessoal pra ir lá também conhecer as opções, ir lá procurar os cursos do Roxo, que são incríveis também. Ele fala sobre tudo, tem lá a estratégia do pozinho. Conta mais um pouco pra galera. Com certeza. No meu site, Luiz com Zé Fernando Roxo, tem 2 cursos da Infomoney. A gente também está começando a produzir conteúdo sobre riqueza e sobre finanças pessoais, porque eu percebi claramente que o meu público queria ficar rico rápido, com opção, mas eles não entendem nada de finanças, nem de sistema financeiro, nem de investimento. Então a gente vai fazer um curso mais amplo agora. Isso, seguir o canal e estudar, se dedicar. E o conhecimento ele tem que ser teórico, técnico e prático. Então, além de você pegar livros importantes como esse, deixa 3, 4 por perto, lê a página de um, do outro. Às vezes você vai gostar de um rápido, sei lá, os princípios do Ray Dalio, alguma coisa assim. Teórico. O técnico é estudar um pouco da matemática, ter um sistema, ver cotação, ver gráfico, a parte técnica. Balanço, praticar mesmo como avaliar um negócio. E o prático é necessário. Pegue R$10 lá, compre uma ação no fracionário, compre o Tesouro Direto, coloque a sua pele em risco. Essas 3 coisas em conjunto é que vão fazer você se tornar um investidor antifrágil. E não tem problema que você seja amador, que você não tenha muito tempo, dá para fazer sem dúvida nenhuma. Independente da profissão, o investidor é paralelo a qualquer um. Então, obrigado, Roxo, pela sua presença aqui no nosso DDG Cast. Vejo vocês semana que vem, hein, pessoal?